Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos tratar de transformações trigonométricas, adição e subtração de arcos, seno, cosseno e tangente. Para isso, você tem as fórmulas e nós vamos trabalhar da seguinte maneira. A cada aula vamos resolver algum exercício. A introdução é a mesma, o que muda é após a vinheta, que é um exercício diferente. Então, atente-se ao título para ver qual questão nós vamos resolver em cada aula, certo? Depois da vinheta, nos encontramos no quadro. Na aula de hoje nós vamos calcular a tangente de 75 graus. Vamos aplicar a nossa soma e subtração de arcos. No caso da tangente, nós vamos ter que achar um valor que dê 75 graus, que é a soma de 45 graus mais 30 graus. Fórmula da tangente. Tangente de A mais B é igual a tangente de A mais a tangente de B sobre ou dividido por 1 menos, porque aqui o sinal é o contrário que nós temos. Então, menos tangente de A vezes tangente de B. Agora vamos substituir nossos valores na fórmula. Então, nós temos tangente de 45 graus mais tangente de 30 graus sobre 1 menos a tangente de 45 vezes a tangente de 30. Lembrando, que a tangente é o seno sobre o cosseno, ou seja, o seno dividido pelo cosseno. Nós temos então que a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a de 45 graus é 1 e a de 60 graus é raiz de 3. Nós vamos precisar desses valores para resolver os nossos exercícios. Substituir então a nossa tangente de 45 mais 30 será igual tangente de 45, 1, mais tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 menos tangente de 45, 1 vezes tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos resolver esta continha final aqui. Nosso numerador, vamos usar o 3, então, por 3 dá 3 mais raiz de 3. No denominador, 1 vez raiz de 3 sobre 3 é raiz de 3 sobre 3. Então, nós vamos ficar com denominador 3, 3 dividido por 1, 3 vezes 1, 3. 3 menos raiz de 3. Aqui, se você lembra, nós temos uma divisão de frações. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Podemos simplificar, cortando este 3 com este aqui, e ficamos com 3 mais raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Aqui ocorre o seguinte, não podemos deixar dessa forma. Nós temos que racionalizar o denominador. Como a gente faz isso? Neste caso, a gente vai multiplicar pelo conjugado, pelo inverso do denominador. Então, 3 menos raiz de 3, a gente vai multiplicar por 3 mais raiz de 3 e em cima por 3 mais raiz de 3. O que vai acontecer aqui? Nós temos aquela questão dos produtos notáveis, que é 1a mais b vezes 1a menos b, que dá o quê? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Aplicamos direto aqui nessa parte. Então, resolvendo a parte de baixo, denominador primeiro. Quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, menos quadrado do segundo, raiz de 3 ao quadrado. Agora vamos para a parte de cima. A parte de cima é produtos notáveis. É quadrado
da soma. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. Então isso vai dar o quê? Na parte de cima, 9 mais 6 raiz de 3 mais 3. Embaixo nós temos 9 menos 3. Continuando, 9 mais 3 é 12. 12 mais 6 raiz de 3 sobre 9 menos 3, 6. Agora temos as simplificações. Vamos simplificar por 6. Por 6 dá 1, por 6 dá 2, por 6 dá 1. Ficamos então com 2 mais raiz de 3. E embaixo é 1, não precisa escrever. E termina aqui. Então, na aula de hoje, nós trabalhamos mais uma questão de trigonometria. Relembre as fórmulas que você vai precisar para resolver as questões, inscreva-se no canal e até a nossa próxima aula.